método que eu já tenho aplicado nas minhas últimas chegadas, ele serve não só para quando você chega na empresa, né, e, enfim, assume uma operação, mas quando você também está na empresa e assume novas operações dentro da empresa. Para mim, o método é o mesmo, tá? Ele é extremamente replicável, tá? Então, o que eu faço ali como foco inicial é processo, pessoas e tecnologia, tá? E bem nessa ordem, tá? Porque se você consertar, né, o processo com tecnologia, você vai automatizar a confusão, né? Você vai automatizar o caos. Se você foca só em pessoas, sem processo, você não escala. Então você precisa olhar processos, quais são as oportunidades de processo, pessoas, quem são as pessoas, né? Qual é o nível de maturidade, se elas estão na cadeira certa, né? E qual é o histórico de performance e quais são os seus anseios para o futuro profissional. E tecnologia, né? Quais são as ferramentas que você utiliza hoje, quais que você deveria utilizar e não utiliza, e quais que, de repente, naquele momento ou o que você está projetando na frente, elas podem ser dispensáveis. Fala, Edu, beleza? Bom dia, Matheus, tudo bem? Tudo certo. Pô, estamos ao vivo aí, enquanto o pessoal vai entrando. Edu, primeiro, queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente. Sei que deve estar com uma agenda maluca aí, correria, começa a chegar fim de mês, né? A área comercial já sabe, começa aquela acelerada monstruosa. Então, pô, obrigado aí por ceder esse tempo para a gente. Para a galera que está entrando aí, essa já é a 41ª edição aí do nosso podcast da SaaS BR Club, primeira comunidade de SaaS aí do Brasil. Sempre traz algum convidado aí, referência, que está liderando, construindo alguma coisa interessante dentro do mercado de SaaS B2B, né? O objetivo aqui é sempre aumentar a régua quando a gente fala desse mercado. Mas, pô, Edu, prazerzaço estar aqui com você hoje. Se apresenta aí para a galera, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho aí da Conta Azul. Acho que todo mundo já deve conhecer, né? Mas vamos nessa aí, bem animado pro papo. Coisa boa, Matheus. Primeiro, obrigado pelo convite. Tenho bastante orgulho de estar aqui no SaaS Club BR, porque há pouco tempo atrás a gente não tinha um lugar, né, onde vira fonte da verdade do que as principais empresas de SaaS, né, e os principais executivos estão passando na realidade, estão fazendo, né, estão movendo essa transformação do SaaS no Brasil. Então é muito legal estar aqui e poder contribuir e colaborar com vocês aqui, tá? Contando um pouquinho da minha trajetória profissional, Matheus, eu comecei em telecomunicações, ou seja, eu comecei em tecnologia. Telecomunicações, lá no começo dos anos 2000, era tecnologia, né? Então eu vivenciei ali as privatizações, depois, né, a chegada principalmente das centrais digitais de telefone, depois banda larga e telefonia móvel, né? Então, uma baita transformação digital que estava acontecendo no sistema de telefonia brasileiro, né? E aí, logo depois, analisando os mercados e tentando descobrir ali, né, e farejar qual seria o próximo boom no mercado brasileiro, eu identifiquei o mercado imobiliário. E aí, entrei para o mercado imobiliário, e assim, foi uma jornada de 19 anos no mercado imobiliário, passando por empresas de segmento econômico, médio alto padrão, luxo e também sistema financeiro para habitação. E aí, trabalhar na indústria tradicional, né, uma indústria robusta, mas que se move bem lentamente, né, e que tem ainda uma escassez ali de coleta de dados, né, sempre fiquei muito inquieto em liderar o comercial do mercado imobiliário com pouco acesso a dados, né, pouca estrutura a dados para tomada de decisão. E aí voltei a olhar para o mercado de tecnologia e foi muito legal minha passagem pelo Quinto Andar, foram 4 anos de Quinto Andar, e aí eu consegui unir, né, novamente uma empresa de tecnologia e com o meu conhecimento de mercado imobiliário. Então foi uma jornada incrível lá, e logo depois eu entrei aqui para a Conta Azul, esse gigante de SaaS do Brasil, que está no momento ainda mais especial, né, com a aquisição de Visma, né, dentro desse ecossistema mundial que a gente faz parte agora.
E aí chegamos agora nos dias de hoje. Então, vamos para cima, tem muita coisa para ser feita. Muito legal. Pô, bem bacana essa trajetória. Achei bem legal também a tua passagem pelo quinto andar, né? Porque foi realmente unir o mercado imobiliário com tecnologia, né? Com software, e aí, pô, depois você veio aqui para a Conta Azul, então bem legal essa transição, né, na carreira, inclusive começando a adotar tecnologia ali em um determinado momento. Cara, aí um ponto, até reforçando, né, para a galera que não sabe, a Conta Azul foi adquirida pela Visma, né? Foi no ano passado esse movimento, né? Foi ano passado, exato. Legal. Pô, uma super transação aí do mercado, baita case, bem legal para quem não tem profundidade de acompanhar depois, porque é um número bizarro, assim. Acho que talvez não tenha 5 empresas no Brasil que tiveram uma aquisição nesse número, né? Mas, o Edu, cara, deixa eu te perguntar. Você assumiu a operação aí na Conta Azul faz mais ou menos uns 8 meses, né? Pelo que eu vi. E, cara, acho que um questionamento que eu vejo muito quando algum líder comercial assume alguma operação o que ele tem que fazer primeiro, né? E aí, acho que é o que eu ia te perguntar, né? Quando você chegou aí dentro da Conta Azul, o que você parou e falou, putz, quais são as métricas que eu preciso olhar primeiro, né? Em que momento você falou, putz, vou parar de observar e vou tomar algumas ações aqui para começar a mexer algumas coisas de acordo com o que você acreditava? Na tua visão, né, o que um líder comercial excelente ele precisa fazer quando ele chega numa operação de fato, né, e começa, enfim, a se onboardar ali e depois começa a efetivamente colocar a mão na massa? Excelente. Eu tenho um método que eu já tenho aplicado nas minhas últimas chegadas, e ele serve não só para quando você chega na empresa, né, e, enfim, assume uma operação, mas quando você também está na empresa e assume novas operações dentro da empresa. Para mim, o método é o mesmo, tá? Ele é extremamente replicável, tá? Então, o que eu faço ali como foco inicial é processo, pessoas e tecnologia, tá? E bem nessa ordem, tá? Porque se você consertar, né, o processo com tecnologia, você vai automatizar a confusão, né? Você vai automatizar o caos. Se você foca só em pessoas, sem processo, você não escala. Então você precisa olhar processos, quais são as oportunidades de processo, pessoas, quem são as pessoas, né? Qual é o nível de maturidade, se elas estão na cadeira certa, né? E qual é o histórico de performance e quais são os seus anseios para o futuro profissional. E tecnologia, né? Quais são as ferramentas que você utiliza hoje, quais que você deveria utilizar e não utilize, e quais que, de repente, naquele momento ou para o que você está projetando na frente, elas podem ser dispensáveis, tá? Então, quando você faz essa análise, principalmente ali de pessoas, processos e tecnologia, é importante que você emita, e eu sempre faço isso, emitir um ponto de vista seu sobre a operação. E escrever de fato uma narrativa, né? O que você encontrou e qual é o seu ponto de vista de o que a gente faz e a gente pode fazer muito melhor e o que a gente não faz e que a gente deveria fazer, tá? Sempre baseado em processos, pessoas e tecnologia. Com relação, Matheus, à métrica, eu acredito muito que a primeira coisa que você precisa identificar é se a operação ela é previsível, principalmente numa operação de vendas SaaS, né? E aí, para checar se ela é previsível, um método que eu utilizo é você perceber se a variação da conversão do funil, do topo ao fundo, ou seja, pode ser do MQL até o Win, se ela varia mês a mês na casa decimal. E isso aqui é um negócio muito importante. Porque se a conversão total do funil ela varia fora da casa decimal, ou seja, se ela em pontos percentuais, 2, 3 pontos percentuais de um mês para o outro, você ainda não atingiu uma operação previsível. Tá? Agora, se a variação é decimal, aí sim ela é bem previsível, né? E aí você precisa cruzar essa conversão do topo ao fundo do funil com o volume, né? Volumetria de clientes que estão entrando, volumetria de MQLs que estão entrando e com o volume também de negócios que você está fechando, né? Então, às vezes, você pode encontrar uma operação que
ela varia muito de mês a mês na quantidade de NQL. E é até normal, né? Que existe alta sazonalidade, média sazonalidade. Esse volume deve variar, né? Só que ele deve variar, mas a conversão não deve variar. E aí, quando você chega nesse momento que a sua conversão varia na casa decimal, ou seja, ela varia muito pouco, mesmo durante a troca de períodos sazonais, aí você realmente encontrou a previsibilidade. Então, chegando numa empresa, assumindo uma nova função ou até uma nova área na empresa já existente, esse é o método que eu utilizo. Cara, achei muito legal esse ponto sequencial que você comentou, né? Entre processo, tecnologia, pessoas. O que eu vejo? Um erro muito comum é o gestor entrar e falar assim, putz, vou trocar o CRM, mas nem olhou sequer o processo, né? Ou então agora, com a moda da AI, vou automatizar aqui o meu processo de SDR. Só que, na verdade, nem o processo humano dele está funcionando e ele imagina que vai conseguir automatizar aquele negócio, né? Ou então, putz, vou olhar muito para pessoas e acaba esquecendo o processo e acaba entrando muito no emocional da coisa, né? E aí acaba não adotando uma postura de, putz, porque no final do dia não deixa de ser uma esteira de produção, a máquina de vendas transacional, né? Você precisa ter um padrão ali. Se sair um vendedor, o outro precisa rampar muito rápido, não dá para cada um ter muito a sua forma de fazer, e quando você vai para um lado de pessoas, você acaba caindo um pouco nessa vertente de ser muito emocional nessa linha. Então, bem bacana essa tua sequência. Acho que é algo que quem abraçar realmente vai conseguir utilizar isso. E um outro ponto que eu achei legal que você falou também foi sobre questão de previsibilidade, olhando para a parte de MQL, de SQL. Parece bizarro e óbvio para a gente, mas muito gestor de venda acaba esquecendo de olhar para isso. Inclusive, eu já vi muita operação grande que a galera começa definindo meta por número de venda sem olhar para MQL, sem olhar para budget de geração, sem olhar para canal, sem olhar para TAM, né? Então, às vezes, espera gerar um volume lá que não tem nem mercado suficiente se for analisar as taxas de conversão para trazer lead. Então, legal você como um diretor de vendas trazer isso no teu discurso, porque, cara, coisa mais normal do mercado é a galera não olhar para essa parte de geração de demanda, né? E aí acaba pegando uma meta ali que é impossível de bater. Então, isso é chave. O bom gestor de vendas, ele tá olhando o tempo inteiro para geração de demanda também e tá conseguindo sentar com o diretor de marketing para debater sobre isso, porque senão, o que eu já vi acontecer? Puta, marketing não tá trazendo os MQLs, SQLs, o gestor de venda acaba falando assim, time, faz prospecção própria aqui nesse mercado e aí descasa toda a estratégia, né? Então, porra, super legal esses pontos que você trouxe. E aí são esses desalinhamentos, por exemplo, entre vendas e growth, que provavelmente vai fazer a conversão do topo ao fundo do funil variar pontos percentuais ao longo dos meses. Esse desalinhamento vai fazer, né? Porque se você parte para fazer um outbound, você vai mudar o perfil de quem você está trazendo, você vai distorcer a conversão e você não vai alcançar uma operação previsível. Total. E, cara, é o que eu chamo de CAC dobrado, né? Porque se o teu time comercial estiver olhando para um mercado e prospectando em cima dele, e o time de marketing tiver com uma estratégia diferente olhando para outro mercado, cara, você está tendo custo lá do inbound, você está tendo custo também do teu vendedor prospectando, né, na prospecção própria outbound ali. E é muito normal ver isso nas empresas, né? O gestor de venda, ele fala, puta, marketing não tá vindo, vou me revoltar aqui, vou fazer o negócio... arregaçar a manga. Nossa, é muito normal ver isso acontecendo e, cara, isso é o começo do fim, né? Aí é o famoso CAC dobrado, nunca que a estrutura vai funcionar como deveria funcionar. E aí já aproveito até para casar com a próxima pergunta, né? Quais são os principais erros que você vê, né? Pegando as operações que você passou, pegando o que você observa aí no teu dia a dia, que são os principais erros que as empresas B2B que estão querendo construir uma máquina de vendas escalável cometem, né? Porque eu acho que muito fundador, muito líder que está aqui na comunidade hoje deve estar cometendo esses erros que você vai apontar. Maravilha. Eu acredito que escalar prematuramente é um erro clássico, né? É aquela famosa aceleração de investimento em mídia, né? Que vai gerar um topo de funil muito grande, né? E aí, consequentemente, a empresa vai acelerar a contratação de time de pré-venda e de venda, né? SDRs, AEs, vai
vai precisar colocar muita gente para atender, porque está gerando um topo muito grande, né? Primeiro insight que vem é: eu preciso de mais topo de funil. Mais topo de funil, vamos vender mais. E aí escala prematuramente, sem ainda aprender quais são as conversões que você vai ter, qual é o tipo de cliente, se você precisa agrupar tipos de cliente de acordo com, por exemplo, o nível de consciência que ele chega, né, já sobre o seu produto, ou mesmo sobre a dor dele. Ele pode nem conhecer o seu produto, mas ele tem uma alta consciência sobre qual é a sua dor, né? E isso vai gerar conversões diferentes, vai gerar tempos, né, de fechamentos diferentes, etc. Então, escalar prematuramente a operação. Outra é você ainda não ter, né, um product market fit claro, né, para poder trabalhar no canal. E outro pode ser a definição, né, de quem você quer trazer. Se você trouxer todo mundo, você vai trazer todo mundo, você vai atender todo tipo de cliente, você vai trazer baixa consciência, alta consciência, média consciência, dores que são resolvidas pelo seu produto, dores que não são resolvidas pelo seu produto. Então, a definição do ICP que você realmente quer trabalhar, você vai ter uma conversão melhor, você vai ter uma estrutura de time mais eficiente e, principalmente, você vai deixar de estar contratando um churn alto lá na frente, né? Porque se você trouxer um volume muito grande de clientes, né, fora do ICP, dentro do que realmente o seu produto endereça, ele vai entrar e, consequentemente, depois ele vai sair num volume muito grande, né? Então, acho que esses seriam os principais erros assim que impedem escala, principalmente em empresas que estão iniciando a jornada. Cara, é muito louco esse ponto que você falou do ICP, né? Porque 99% das operações que eu conheci que tinham algum problema na escala comercial é porque não definiam bem seu ICP. E, literalmente, em vários casos, elas achavam que sabiam, né? E é muito o que você falou, tipo, pô, às vezes seu produto, por exemplo, né, no caso de vocês, um RP, ele tem a capacidade de estar em vários tipos de negócio. Né? Só que uma empresa que está começando, não adianta ela querer vender para todas. Né? Hoje vocês, por exemplo, já têm estrutura para isso, para um go-to-market direcionado, campanhas falando a língua de cada mercado, eventualmente até times um pouco mais verticalizados. Né? Agora, a empresa que está iniciando a operação, não adianta achar que vai vender para todos os mercados, falar na língua de todo mundo, porque no final, ou teu produto não vai atender bem todo mundo, ou teu discurso comercial não vai ser o melhor, ou seu canal vai estar errado, porque, pô, se você quer vender um RP para o pequeno varejo, seu canal é totalmente diferente de você vender um RP para o mercado de tecnologia, né? Um LinkedIn serve muito, o outro nem tá no LinkedIn, por exemplo, né? Então, eu acho que a galera tem uma dificuldade realmente em traçar o ICP e entender que ICP não é só falar assim, vendo para empresas desse porte, com esse, né, esse perfil de decisor. Não, né? O ICP, ele é muito mais amplo que isso, ele entra nessa vertente de canal, ele entra na vertente de comunicação. Então, legal você trazer isso, porque eu acho que esse talvez seja o maior erro. E a galera, às vezes, está, putz, deixa eu botar AI aqui, deixa eu escalar, né? Quando não tem nem muito claro o que seria o ICP, né? E pensando em jornada, a empresa que está começando, ela não vivenciou toda a jornada ainda, principalmente ali do pós-venda, né? Então, um item muito importante para validar o ICP é você saber a aderência desse público ao seu onboarding, né? Como que eles participam, o quanto que eles ativam após o onboarding ou a implementação, como que é o comportamento deles durante, né, a vida deles de utilização, se essa utilização começa alta e depois ela cai. Tudo isso precisa retroalimentar para você acertar o seu ICP, né? Então, se você começar escalando sem essa definição, aprender com essa definição inicial e depois continuar aprimorando o ICP, você vai escalar, vai entrar muito cliente e depois vai sair igualmente. Perfeito. E o ponto que você falou sobre escalar na hora certa é muito importante. Para você ter uma ideia, nas minhas duas empresas, eu vendi os primeiros 50 clientes. Estive em todas as vendas. Por quê? Por que foi bom? Puta, comecei a entender o que chamava atenção, comecei a entender qual que era o pitch comercial que colava melhor, entendi quais segmentos que meu produto funcionava melhor.
cara, um monte de insight bacana que se eu tivesse no primeiro momento escalado, botado um monte de vendedor, impossível conseguir escalar com qualidade, né? Então, acho que esse ponto que você falou de complementar o ciclo, estar próximo no início, saber a hora certa de escalar, ele é super importante para você conseguir ter uma máquina saudável, né? Porque senão, no final do dia, acaba acontecendo muito o efeito startup que aconteceu em 2020, que era, a galera pegou muito dinheiro, botou muita grana, então tinha que, do nada, mal tinha um produto validado, botava um time de 50 vendedores e adivinha, explodia tudo, né? Porque o produto ainda era uma porcaria, a máquina de vendas não estava estruturada, o discurso não estava funcionando, ou seja, às vezes era melhor ter 3 vendedores com profundidade, né? E começar escalando do que ter 50 desde o dia 1. Né? Exatamente. É isso aí. Legal. Cara, aí um outro ponto que eu acho que pega bastante hoje nas operações comerciais, né? Parte de enablement. Eu conversei com muita gente aqui já no SaaS BR Club e eu já vi até relatos tipo extremos, como por exemplo o Iago da Viver de AI, ele comentou comigo que lá dentro eles fazem tipo 1-2 horas por dia, sei lá, de capacitação do vendedor. Aí ele fazendo roleplay, usando AI para isso, né? E o resto do dia fazendo efetivamente as rotinas. Eu falei, caramba, né? Que visão radical em termos de capacitação, né? Porque ele acha que, pô, o cara tem que treinar para vender. Enquanto em contrapartida, eu já vi em inúmeros outros episódios aqui que a galera falou, cara, não, eu sou mais do tipo que deixa o meu vendedor na prática, em alguns momentos eu vou puxar roleplay, mas não é tão constante, não é diário, né? São em alguns momentos, ou tem uma área de enablement que está monitorando isso com amostras. Na tua visão, né, jogo é jogo, treino é treino, né? Como é que você equilibra isso para garantir que a operação está treinada, mas ao mesmo tempo, né, você manter um nível de, cara, não dá para parar 2 horas do dia para ficar fazendo capacitação? Eu já trabalhei com os 2 métodos, né? Um método mais intensivo, e era necessário, e um método mais light, né? Qual que eu acredito mais, né? E tenho aplicado ultimamente? É treinar como se fosse jogo, né? Então, o roleplay, ele é fundamental, principalmente na etapa de seleção, né? O roleplay é super importante na etapa de seleção para você ter bastante confiança de quem você está contratando, né? Mas ele é interessante também no dia a dia, tá? Mas ele é fundamental porque ele é um ambiente ali seguro, né? E que a pessoa pode errar à vontade, né? Não dá para o vendedor, por exemplo, testar um argumento novo, né, com um cliente real e queimar aquele lead. Então é importante fazer o roleplay, por exemplo, quando você tem uma alteração significativa no playbook, tá? Então tá tudo bem, acho que tem um momento para ser utilizado. Mas eu acredito numa capacitação mais dinâmica, né? Onde a gente usa, por exemplo, ferramentas de coaching call para escutar, né, como foram essas ligações, fazer um levantamento das ligações, dos atendimentos do time, né, e aí passar um feedback individualizado de onde estão as oportunidades, né, reais ali de aumentar a conversão, ou de quebra de objeção, ou de empatia, enfim, onde tiver a oportunidade do que foi ali coletado, né, das gravações ou mesmo das transcrições. Né? Não precisa necessariamente ouvir todas as ligações, mas a gente pode usar as transcrições. AI ajuda muito com isso hoje. A gente usa as transcrições e, através das transcrições, a gente faz algumas consultas para saber aonde estão as oportunidades de cada vendedor, né, ou de cada SDR. Então, basicamente, o jogo ele é jogado, mas o treino é que garante a performance sob supervisão. Então, eu gosto muito de utilizar o que eles estão fazendo no dia a dia para analisar e trazer quais são as necessidades. Tá? Legal. Sabe uma coisa que eu já percebi assim nas minhas operações aqui? Eu já fiz roleplay, vira e mexe eu puxo uma galera do time para fazer roleplay, CS, vendedores, né? Porque apesar hoje deles já terem gestores diretos, vira e mexe eu puxo porque eu quero entender o que está acontecendo na ponta. E uma coisa curiosa que comecei a perceber era o comportamento das pessoas a depender da situação que elas estavam. Então, por exemplo, teve uma vez que teve um recurso nosso de CS que foi horrível na apresentação de roleplay comigo, né? Mas aí eu fui pegar as reuniões da pessoa e a pessoa estava mandando relativamente bem, tinha um ponto ou outro para melhorar,
Mas aí depois que eu comecei a entender, eu falei, cara, aqui, né, pô, a pessoa tá com o CEO da empresa, né, tem um medo ali de se queimar, então o nervosismo atrapalha muito. É muito, Trava, né? é muito menos do que era o nervosismo na frente do cliente. E eu percebi isso muito, inclusive até pela forma como a pessoa se comunicava e tal. Aí eu falei, putz, talvez esse roleplay comigo não seja um roleplay que está sendo construtivo necessariamente, porque, cara, eu tô botando a pessoa numa pressão, tipo, pô, né, é o chefe, é a pessoa que conhece o produto mais que ninguém, é diferente de lidar com o cliente. E talvez seja até diferente, por exemplo, você vai botar um vendedor para fazer roleplay com AI. Cara, ali com AI é outra coisa, não são as perguntas reais, não tem o nervosismo, não tem o gingado ali de você estar com o cliente na prática. Então, eu também sou um pouco mais do time do que você comentou aí, que é meio que roleplay assistido. Tá na prática, eventualmente no início tem alguém mais sênior para apoiar ali, que já está mais tempo de casa, e usar outras ferramentas, eventualmente, para fazer uma avaliação mais em escala, né? Mas essa questão do emocional ali do roleplay é algo que pega muito, assim. Eu recomendo outros gestores a fazer isso e monitorar como o cliente como teu recurso é com o cliente, com você, porque muda pra caramba, né? Não sei se você já percebeu algo assim também. Não, muda demais. Então, a gente tem, por exemplo, vendedores que são super abertos a feedback, né? Estão super abertos a feedback, a crescimento e tal. Então, você fazer, por exemplo, um lado a lado com ele, né? Então, você participar de um meet que ele está fazendo com o cliente, ele fica super à vontade, ele age da mesma forma que ele age como se você não estivesse ali, e você vai trazer insumos super ricos. Tem outros que não. Tem outros que travam, como você falou, caramba, eu estou com o CEO aqui da empresa, eu tenho que mandar muito bem, a pessoa trava. Né? Outras não estão tão abertas a feedback ainda, né? Então você ainda tem que aproximar mais como líder, você precisa ainda entender o contexto daquela pessoa, né? E criar um ambiente de segurança, né? Porque para fazer um lado a lado, né? Para dar um feedback que surta efeito, você tem que ter um ambiente de segurança com aquela pessoa e com o time. Então, o método de pegar as transcrições, ouvir, fazer pesquisas através das transcrições e trazer quais são as oportunidades tem funcionado muito bem e movido assim de forma incrível as performances do time. Animal. Bem legal esse ponto que a gente entrou de capacitação, porque eu vejo que é um ponto que a galera ainda meio que trava bastante. Inclusive, já vi alguns casos de o pessoal botar um time de enablement, mas o time de enablement às vezes também não conhecia sobre o produto e o cliente. Aí no final do dia, você tinha que fazer um enablement do enablement, porque a galera não tinha capacidade crítica de entender se o Exato. vendedor estava falando realmente bem do produto ou não estava. A pessoa estava no enablement só muito focada em, puta, tá seguindo a metodologia do spin selling, mas não estava pensando realmente na qualidade do que estava sendo falado. Isso é louco também, né? Daqui a pouco é o enablement do enablement do enablement. Aí fodeu, né? Aí fica uma corrente interminável, né? Você tem que treinar toda a cadeia para você poder, na verdade, treinar o seu time que está frente a frente com o cliente ali, né? E além de produto, né, Matheus? Ele tem que, obviamente, dominar o produto, né? Para poder se sentir confortável em relação ao que está vendendo, mas existe uma necessidade muito grande também dele gerar valor para o cliente. Eu acho que é até mais importante hoje, partindo do pressuposto que o produto tem que ser conhecido, tá? Senão você não consegue vender. Mas eu acho que não é só isso. Hoje tem uma importância muito grande você entender o negócio do cliente, você sabe identificar quais são as necessidades daquele cliente e realmente como o teu produto vai resolver a vida dele, né? Porque no final do dia a gente quer crescer o Brasil, né? Transformar o Brasil através do empreendedorismo e que cada dono de negócio tenha sucesso. E aí você colocando o seu produto da forma adequada para que ele resolvendo realmente a dor dele e para você garantir que você está resolvendo a dor dele, você precisa conhecer o negócio dele, como ele faz uma venda, qual é a rotina dele do dia a dia, né? Quais são as necessidades, por exemplo, de relatórios que ele precisa para aquele negócio realmente gerar valor para ele, né? Então, você coloca, você coloca ali para ele o conta azul e o conta azul realmente resolve, porque você entende do negócio dele e você fez a venda correta. Né? Isso é muito importante. Hoje eu considero mais importante. E antes era domínio de produto. Eu considero que o domínio de produto é super básico hoje, não pode nem discutir, né, que domina o produto, mas tem que evoluir para essa geração de valor para o cliente. Total, total.
Concordo. E acho que o vendedor hoje, ele meio que tem 3 vertentes, né? Ele tem a vertente de entender do produto, ele tem a vertente de entender do mercado e ele tem a vertente de entender sobre vendas, né? São 3 coisas e que elas podem ser conflitantes, mas se ele não tiver uma, ele eventualmente pode ter problema, né? Porque não adianta entender do mercado e não saber o que está vendendo. Mas também não adianta você entender do mercado, entender do produto e não saber fazer follow-up, né? Que é o processo de venda. Então você tem que conseguir encontrar alguma coisa dentro desses 3 pontos. Mas eu ainda acho e concordo com você que talvez o mais importante desse aqui, porque nenhum dos outros vale se não tiver, é a questão de entender realmente a dor, o mercado do cliente, né? Porque senão você vai vender teu produto de uma forma, o discurso ele muda totalmente quando você entende, né, e sabe conectar o problema com a solução, né? Exatamente. Legal. Cara, eu acho que, não sei se você também é assim, mas eu sou muito daquele pensamento que quem acompanha muita métrica não acompanha nenhuma. E hoje é engraçado que, tipo, eu olhando para as empresas como um todo, eu sempre tenho em mente que eu não posso estar acompanhando mais que 10 métricas ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque, cara, você se perde um pouco, né? Claro que em algum momento você vai perceber que tem alguma métrica que está abalada, e aí você vai puxar submétricas para entender o porquê que aquela métrica está acontecendo, mas não adianta você ter uma visão de querer olhar tudo ao mesmo tempo, ter aqueles BIs todos coloridos lá, que você nem sabe o que está causando cada coisa. E eu vejo que talvez se você faz essa pergunta de quais são as métricas que cada gestor de venda acompanha, cada um responde uma coisa. Uns estão muito preocupados com geração, porque sabe que a meta dele daqui 1, 2, 3 meses só vai estar sendo batida se a métrica de geração estiver acontecendo, né? Então ele gosta de se antecipar. Outros estão muito focados em, cara, métrica de conversão, métrica de ticket. Na tua visão, né, hoje, quais são as métricas que, você mais olha mesmo como um diretor comercial? Né? Eu já fui o que tinha o Dash repleto de gráficos e cores e todas as métricas, queria todas as métricas possíveis e imagináveis na mesma tela, tá? Mas acho que são fases e isso é normal. E depois eu fui entendendo que afunilar para a gestão do dia a dia é importante, mas não desabona da gente continuar tendo health metrics, né? Que são métricas auxiliares e que você vai bater o olho só para você ver se está tudo bem e vão te apoiar no diagnóstico caso as métricas, né, que você foca mais ali para a gestão do dia a dia da operação estejam com desvio, né? Então elas vão ser um suporte, mas elas não podem ser direcionadoras do dia a dia da área ou da operação, porque senão você realmente se perde, né? Então você precisa ter bastante clareza, né, do que você está olhando e precisando de maior apoio, você abre e pode ser mais abrangente, tá? Então, afunilei bastante nos últimos tempos, tá? Numa operação de vendas SaaS, primeira coisa para mim fundamental de métrica é a métrica de esforço, é a métrica de atividade. Atividade, para mim, é fundamental, tá? E aí, a atividade puxa também para o lado de horas úteis. Porque, Matheus, a gente tem poucas horas úteis no dia, né? O dia, né, a hora comercial, ela é super curta, né? Contando ali com almoço, contando com uma possível capacitação que seja feita, contando com o one-on-one que tem que existir entre líder e liderado e tal, sobra poucas horas úteis ali para realmente o show acontecer, que é a qualificação e a venda, né? Então, eu acredito que a gente tem que ser obcecado em horas úteis, e aí dentro das horas úteis a gente tem que ser obcecado por atividade, para saber se o volume de atividades esperados dentro dessas horas úteis estão sendo gerados. Isso é a primeira métrica, né? Que você precisa olhar ao longo do dia e falar, puta, cara, o volume de atividades aqui está super ok, então é um bom passo para esse resultado que a gente espera ver, tá? O outro é o topo de funil. Só que a gente chegou num lugar aqui muito legal em Conta Azul, principalmente vendas, growth, estratégia, né? Eu chamo que são os sócios da venda, né? Cada um tem 33% de participação aqui na venda da Conta Azul. Então, vendas, growth e estratégia extremamente conectados,
conectados umbilicalmente, né? E realmente sócios da meta de receita, né? E olhando para os mesmos números. Então, todos olhando para produtividade, né? Número de atividades, todos olhando para o volume que está sendo gerado, né? Se está esperado para dentro do dia, e todos olhando a conversão total do funil. Então, eu estou tendo atividades suficientes no dia, a minha conversão do funil está ok e o topo está chegando, então a receita vai vir. Atividade, conversão e topo, a receita vai vir. Se algum desses estiver desviando, a gente precisa contornar e abrir outras métricas para saber onde é que está o problema. Tá? Então, isso aqui é super importante. Outra coisa é que, dentro dessa sociedade, né, estratégia, growth e vendas, a gente chegou num lugar assim que realmente não existem silos, e eu sei que isso não é fácil, né? Porque senão fica a velha história, né? Eu não estou recebendo o topo de funil necessário. Não, você não está convertendo, né, o que foi proposto. E fica uma discussão interminável, onde eu olho o do outro e o outro olha o meu. Sendo que o outro não tem acionável no meu e eu não tenho acionável no do outro. Então, assim, é caótico, né? E isso aqui realmente não acontece. Então, se o topo não está vindo, né, Growth sabe aonde precisa mexer, o que precisa analisar, qual é o deep dive que vai ser feito para poder normalizar a entrega do topo. E acima disso, né, às vezes o topo não está batendo, mas está com uma qualidade tão alta, Matheus, que está trazendo resultado. E não é porque tem 100, 200, 250 mQLs a menos que a gente não vai bater. A gente pode bater. E isso não deveria gerar um caos. E a mesma coisa em vendas, né? Se a gente não está trazendo a receita, eu não tenho que olhar diretamente para o topo do funil. Eu tenho que olhar onde estão as oportunidades ao longo do funil, no que tange conversão, que é o que eu tenho acionável. Então, por exemplo, uma clássica, Matheus, olhar a disparidade de conversão entre vendedores. Se eu tenho vendedores atuando com o mesmo grupo, né, de atendimento e com dispersão, eu tenho uma oportunidade, porque eles estão recebendo o mesmo tipo de MQL, é o mesmo playbook, né, a mesma volumetria, e aí tem alguns convertendo muito pouco e outros convertendo muito. Então, assim, tem uma oportunidade para eu melhorar a conversão toda desse grupo se eu diminuir a disparidade, né? Então, é para isso que a gente olha para onde cada um tem acionável, né? E aí entra a estratégia nos ajudando a dar essa clareza. Olha, eu estou vendo que tem oportunidades aqui em vendas, eu estou vendo que tem oportunidades aqui em growth. Então, por isso que esse tripé que a gente montou aqui em Conta Azul, ele é muito importante para o dia a dia, para a gente olhar para as métricas certas, principalmente para a gente ter alavancas que realmente mudam o percurso do mês. Muito legal você reforçar essa questão da produtividade, das atividades, né, de vocês monitorarem. Porque eu vejo muito gestor de venda que acaba focando mais nas métricas, não, eu olho para a taxa de conversão, ticket médio, mas não entende muitas vezes uma coisa está diretamente ligada à outra. Sabe uma coisa que me deixa puto? Quando eu abro a agenda do meu time comercial e vejo que o cara tem uma reunião no dia, duas reuniões no dia. Aí eu abro o CRM do cara, beleza, cadê as atividades registradas ali? Cadê os follow-ups? Venda é atividade, não tem jeito, é o que você falou. Então, se esse cara não está fazendo reunião, se ele não está fazendo atividade, o que esse cara está fazendo? Né? Venda, a gente sabe que não vai vir. Venda, a gente sabe que não vai vir, exatamente. Então, assim, a questão da agenda tá cheia, beleza, são vendedores inbound, você pode ter um problema de geração e tá tudo certo. Inclusive, eu só contrato vendedor novo, só libero o time contratar quando eu vejo que a agenda dos vendedores que já estão cheias e por um período de tempo longo, né? Não é tipo, deu um pico uma semana, né? Então, pô, beleza, tá em 2 meses ali que tá constância. Cheio. Próximo vendedor, exatamente. Porque bem normal você olhar para a operação que o cara tem 30 vendedores, porque ele acha que se ele tiver mais vendedor, ele vai vender mais, quando vai ver, você tem 30 vendedores fazendo 1, 2 reuniões por dia, mal fazendo follow-up, mal fazendo relacionamento. Então, bem legal você trazer essa ótica aí da produtividade, porque às vezes até quando o vendedor tem a agenda cheia, né, você fala, pô, o cara tá fazendo 5 reuniões por dia, mandando follow-up, aí você pode até usar ferramentas para melhorar isso, né? Botar AI para preencher CRM,
né? Usar recursos ali que vão ajudando ele a ser mais produtivo e fazendo com que ele faça o que ele realmente tem que fazer. Mas, pô, esse ponto é muito chave. Legal escutar que vocês, numa operação madura hoje, estão olhando muito para essa visão de atividade, que às vezes eu vejo gestor também que acha, não vou ficar cobrando atividade, né? Não acho que isso aí é tão importante. Já vi discussões desse tipo, né? Não, o vendedor não tem que ser cobrado por atividade, quem tem que ser cobrado por atividade é SDR. Eu, particularmente, não concordo, né? Eu acho que a atividade ela é o que vai fazer a venda no final, né? É isso aí. E você precisa também controlar o tamanho do funil de cada SDR e de cada vendedor, né? Porque às vezes ele vai estar com um nível de atividade, Matheus, super bom, só que ele não é capaz de ter uma quantidade de atividade suficiente para dar conta do funil dele. E aí você está com um problema de capacity. Então não basta só olhar também para a produtividade. Deixa eu ver aqui, a produtividade está alta, beleza. Mas você precisa correlacionar isso com o tamanho do funil. Será que ele está conseguindo percorrer a renitência para todos esses clientes, ou tem clientes ficando negligenciados, apesar das atividades estarem altas? Então, assim, é um assunto super interessante, que dá para mergulhar fundo e que realmente muda a performance dos times de vendas. Cara, aconteceu recentemente algo parecido na operação da GetDemo, inclusive, né? A gente tem nosso segmento de vendas ali do SMB, que vende mais transacional mesmo. Então é muito giro, muito volume de lead. E aí a gente tinha alguns vendedores lá e a gente começou a gente deu uma subida na geração de demanda, né? E começou a ter muita reunião. A gente falou, cara, mas subiu a geração de demanda, beleza, mas não tá subindo conversão. Ficou uns 2, 3 meses assim. A galera continuava trazendo o mesmo MRR. Falou, cara, uma coisa está acontecendo, vamos investigar, né? Quando a gente foi ver, por conta do volume, a galera não estava fazendo follow-up corretamente. E aí a gente trouxe mais vendedor, colocou vendedor ali, né, para assumir esse volume de geração de demanda. Imediatamente, esses vendedores que a gente colocou, né, a gente colocou mais 2 vendedores, bateram a meta quase 2 meses depois, teve um tempo de rampagem, mas quase 2 meses depois eles estavam batendo a meta, e os outros vendedores também batendo a meta, mantendo o mesmo volume de geração de demanda. Ou seja, né, a gente estava escoando lead justamente... Você extraiu mais. A gente extraiu mais, exatamente. Então, o que estava acontecendo? O vendedor estava fazendo tanta reunião que, além de não fazer follow-up, ele já entrava na reunião, tipo, falando rápido, né, sem pensar no cliente, porque, porra, ele tem que ir para a próxima reunião, e aí, cara, a gente estava simplesmente escoando dinheiro por conta o capacity deles estavam estourados, eles não estavam conseguindo fazer um trabalho profundo. Exatamente, você não consegue dar cobertura em todos os clientes, e aí sabe o que acontece? Você acaba vendendo para os mais fáceis. Você acaba vendendo para os mais intencionados, né? Aquele que foi lá, marcou a reunião contigo, compareceu na reunião, né? E ele tem uma alta intenção de compra. Agora, a mágica, né, para você escalar, para você vender mais e sem aumentar o teu custo, né, é você conseguir vender para aqueles que não querem tanto agora naquele momento. Então você precisa conquistar aquele cliente, você precisa fazer com que ele entre numa reunião. E isso necessita de esforço antes da reunião. Precisa de bate-papo, né, por mensagem ou por telefone, enviar materiais, enviar demos para ver que o teu produto, né, endereça a dor dele, para gerar esse interesse, aumentar esse interesse e você conquistar uma reunião com ele. Aí quando você colocou mais 2 vendedores, você conseguiu aumentar essa cobertura. Que é uma coisa muito louca, né? Aqui, obviamente, a gente usa a AI da SalesBuddy para consolidar os dados de follow-up. O vendedor hoje atua pelo WhatsApp aqui, principalmente, né? E aí a gente percebeu que a gente pegou as estatísticas do time quando eles estavam soterrados ali de coisa e pediu para a AI compilar como que estavam sendo os follow-ups. Literalmente, 95% dos follow-ups estava sendo. E aí, não sei o quê, chegou a ver aí internamente, tipo, era literalmente aquele negócio de, tipo, só e aí, sabe? Era isso. Depois que a gente mudou, a galera começou a fazer um follow-up, óbvio que a gente também deu uma calibrada no playbook para isso, mas o follow-up não era mais, e aí, não sei o que, chegou a ver internamente. Era tipo assim, sei lá, vamos supor que o cara tinha trazido uma objeção que ele tem que falar com o CEO internamente. Pô, e aí, ficou claro para o seu CEO, o Roy, dá uma olhada nesse case aqui, né, que ele é uma operação parecida com a de vocês, os caras adotaram. Não, o outro trouxe uma objeção que estava com dúvida se a implementação ia ser complexa.
Pô, olha aqui, ó, lembro que você trouxe essa dúvida. Ó, que legal, aqui tem um cliente que fala sobre tal coisa, como operação, como foi fácil, ou toma aqui a documentação, sabe? Tipo, muda muito a qualidade, né? E aí você acaba fisgando, cara. É bizarro isso. É demais, cara. Faz toda a diferença. E você trouxe o ponto da prova social, né? Prova social tem que ser usada. Uhum. Ela é um motivador de compra muito grande, né? Olha, eu já vendi para 10 mini mercados como o seu. Tá aqui, a gente tem um depoimento de um deles aqui. Dá uma olhada, que, cara, endereça realmente sua dor. Estou falando com propriedade sobre isso. Uhum. Total, não, animal. E acho que, pô, do ser um cara conectado, você com certeza acompanhou as discussões no LinkedIn de 2025, 2024, que era aquele lance de e aí, AI vai matar o vendedor, vai matar o SDR, ou não, né? Vai potencializar, vai ser um copilot. Isso, pô, ficou pelo menos final de 24, ali, começo de 25, era só nisso que se falava, né? E eu acho que hoje em dia, pô, o pessoal já tem uma visão um pouquinho mais consolidada sobre isso. Né? Na tua visão, né? A gente está caminhando numa linha da AI ser um copilot ou em algum momento substituir 100% o vendedor. Vamos deixar essa pergunta mais específica para o cenário de uma venda transacional como a de vocês. Não vamos para o enterprise aqui. Perfeito. Eu acredito muito que a gente caminha para o Copilot. Tá? A AI realmente removendo trabalhos braçais. Né? Vou dar um exemplo que é a AI conversacional, que transcreve, né, e dá nota, por exemplo, para todas as conversas, interações entre time de vendas e clientes. Ela não só nos ajuda em enablement, mas ela nos ajuda preenchendo o CRM. Né? Então, isso é remover trabalho braçal. Né? Pesquisa, agendamento, resumo de reunião, enfim. E aí, a gente consegue elevar o potencial humano, né? Que ganha valor com empatia, negociação complexa, leitura de contexto. Né? Então, eu acredito muito no Copilot, tirando o trabalho repetitivo e braçal e potencializando realmente o que nós humanos podemos entregar, né? Que são essas coisas que geram muito valor no atendimento, né? Então, eu acho que a gente vai caminhar para aí. E, além disso, eu acho que tem também a questão dos agentes, né? Os agentes de atendimento e etc., que eles não vão substituir, eles vão ser usados em casos de uso, sabe, Matheus? Por exemplo, quando entra um cliente querendo saber de conta azul no sábado à tarde, né, ele poderia ser só atendido na segunda-feira, próxima hora do almoço, né? Porque segunda-feira o funil sempre amanhece muito cheio, né? E até todo mundo ser atendido ali, pode ser que ele seja atendido só segunda na hora do almoço, quase 48 horas depois dele ter feito contato conosco. Agora, você ter um SDR AI, né, que fez a interação com esse cliente lá no sábado, na hora do almoço, né, à tarde, interagiu com ele, entendeu qual é a dor, enviou materiais de nutrição já imediatos ali, enviou demos para aquele cliente e conseguiu manter ele aquecido até na segunda-feira ele ser atendido pelo vendedor, ou seja, qualificou, manteve aquecido e o vendedor atende na segunda-feira ali próximo da hora do almoço, é um caso de uso muito importante, por exemplo, para AI em vendas SaaS, tá? Então, eu acredito muito nesse formato. Animal. Não, eu acho que é bem essa visão, né? Se o teu vendedor hoje consegue fazer 3 reuniões por dia, a ideia é que ele consiga fazer 8 por dia, né? Por quê? Porque todo o resto, em tese, a gente poderia criar agentes de AI que automatizam. O preenchimento CRM, a criação da proposta, a pesquisa pré-reunião, por exemplo, para você entender o que é aquela conta, aquele lead. Tudo isso dá para automatizar, né? Então, você transforma o vendedor em um cara que foca muito em relacionamento e que está totalmente munido e amparado por baixo dos panos por agentes de AI, né? Vendedor até 3 anos atrás, quando não tinha AI, criava proposta na mão, né? Tinha que fazer PPT, tinha que ficar fazendo pesquisa em 200 lugares para entender mais sobre a empresa, sobre o lead, aí claro que não fazia, né? Então, legal você trazer essa visão.
E preencher, né? Preencher o CRM também não preenchi. Preencher o CRM. Então, acho muito legal você trazer essa visão, porque eu vejo muita gente sendo enganada no mercado, porque ainda tem os templatizadores de N8N, uma galera que quer vender uma super automatização de vendas de SDR, nananana, e a galera ainda cai um pouco nesse tipo de discurso, né? E, pô, eu vejo que já tem vários cases consolidados do que você pode usar AI no comercial, sem ser um megazord que vai matar teu vendedor, né? Então, acho que é bem legal escutar de um cara como você aí, né, que está numa operação relevante para caramba sobre isso, porque eu vejo muita desinformação e aí os founders aqui, muitas vezes estão mais no early stage, que ainda não estão tão, né, acelerados, cara, às vezes eles acham, puta, vou implementar um negócio desse aqui, vai automatizar tudo e nem tem operação ainda para ser automatizada. É bizarramente até normal ver isso. Não, é um pouco, pode se tornar um pouco assustador, né? Mas aqui a gente gera bastante confiança no time, dá clareza, né, de para onde que a gente está caminhando, AI gerando produtividade, né, alavancando o potencial humano e não substituindo. Isso é muito importante. E é importante dar clareza para o time também, né, porque cada um, se você não levar essa clareza, cada um vai pensar que vai para um lado, né, diferente. Então é importante você trazer essa clareza e falar, a AI está vindo para potencializar. O teu exemplo de geração de proposta é um negócio fantástico. Até outro dia, começo do ano passado, estava fazendo proposta na mão. Logo depois, a gente colocou AI para gerar essa proposta com um clique, né? E a gente envia a proposta. Então, assim, tudo isso está acontecendo. Alavanca SDR, alavanca vendedor, e nessa visão de eles utilizarem como copilot. Animal. Muito, muito bacana. E aí, eu acho que, querendo ou não, né, o perfil do vendedor, o que ele precisa aprender nessa era, ele acaba mudando, né? Porque, pô, antigamente um vendedor enterprise, ao meu ver, ele tinha que se desenvolver em outras coisas. Tipo, puta, ele tinha que ser um cara que manja minimamente de PowerPoint, ele tinha que ser um cara que manja minimamente de Excel, ele tinha que ser um cara que tem alguns skills além da venda do relacionamento, né? Hoje, eu diria que talvez o vendedor ele tenha que ter um perfil um pouco diferente. E aí eu ia te perguntar, né, na tua visão, para onde que o vendedor agora, nessa era, ele deveria estar olhando para se especializar? Ele deveria estar sabendo fazer prompt de AI? Ele deveria estar produzindo conteúdo para criar audiência? O que esse cara deveria fazer, né? O que mudou em relação ao perfil daqui para frente? E que se um vendedor do teu time chegasse e falasse, Edu, pô, para onde eu tenho que ir agora? Onde você acha que eu deveria buscar melhorar, me capacitar? O que você responderia? Eu responderia que o tirador de pedido morreu. Morreu, não existe mais, né? E agora é um vendedor com visão de negócio. A gente teve até a oportunidade de falar um pouco antes. Ele precisa, aqui dentro do cenário, né, de conta azul, de SaaS para PME, de gestão financeira, ele precisa entender de contabilidade, ele precisa entender de fluxo de caixa, ele precisa entender de gestão financeira, gestão do negócio, tanto quanto o cliente dele. Para mim, isso é muito importante. Para quê? Para você poder gerar valor, para você poder realmente vender e fazer o cliente crescer. Tá? E, não obstante, não longe disso, ele precisa ser letrado em AI. Isso hoje já é necessidade básica. Então, saber usar prompts, né, para, por exemplo, preparar uma reunião em 2 minutos. Sim. Né? Já ter ali um prompt preparado para montar a reunião e ele entrar já preparado naquele meet, sabendo tudo que ele precisa do cliente, né? Então, saber usar prompts, por exemplo, é fundamental hoje em dia, né? Então, o que eu estou vendo aqui com os melhores vendedores com os quais eu tenho bastante contato, né? Eles estão se posicionando como especialistas no sucesso do cliente, né? E não simplesmente no manual do Conta Azul Pro. Né? Saber navegar tela a tela e tal, isso é extremamente necessário, mas é básico. Né? Os melhores vendedores estão realmente se posicionando como especialistas no sucesso do cliente, do crescimento, né? Do compromisso com o crescimento do cliente que a gente atende aqui. Legal. Até engraçado, esses tempos um vendedor do meu time no one-on-one me fez essa pergunta, né? Tipo, pô, o que você acha, pensando em carreira de vendas, né? O que você acha que eu deveria fazer e tal? E aí, sabe quando você gera um estralo na hora, assim? E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara,
Na verdade, se eu fosse um vendedor hoje, o que eu pensaria é: você pode mudar de empresa, você pode mudar de produto, mas tente não mudar de mercado. Então, se você é um cara que está inserido, por exemplo, no mercado de, sei lá, você vende muito soluções de marketing e vendas para tecnologia. Cara, tenta manter essa linha, não vai do nada mudar para vender no mercado de compliance para banco, por exemplo, sabe? Porque assim, você pode ir crescendo como gestor e tudo mais, mas o seu conhecimento do mercado ele vai crescer, ele vai sendo um juros compostos ali absurdo, porque se você está 10 anos vendendo para o mesmo mercado, mas passou por várias empresas, várias operações, pô, você é um puta conhecedor do mercado. Esse ativo é muito mais forte do que você ser altamente especialista num produto, ou você só se dizer um vendedor B2B que vendeu para vários mercados, vários produtos e acabou não consolidando um case de conhecimento profundo, né? Eu acho que talvez para o vendedor hoje que vai começar, ou o vendedor que já está no mercado, talvez esse seja o melhor ativo, né? Fique muito insistente no mercado e vá crescendo hierarquicamente, né? Ou para um lado de ser um vendedor super key account, beleza, tá certo, ou para um lado de gestão, mas sendo aquele cara que sabe tudo do mercado, né? E a gente observa que o sonho da maior parte dos vendedores é liderança. É liderança. Pode ser que ele vá lá na liderança, não se adapte e tal, e depois fique ali um especialista, como você falou, um baita vendedor key account, etc. Mas a maioria deseja a liderança, né? E a liderança passa quase que sempre, inicialmente, por enablement, né? Que já é uma liderança ali lateralizada. Você deixa de vender e você passa a treinar os seus pares, né? Os vendedores. Você passa a levar boas práticas, enfim, para depois consolidar numa cadeira de supervisão, de coordenação e etc. E aí, esse conhecimento acumulado de tempo, né, você vendendo no mesmo tipo de produto, né, diferente de vender lá um software de compliance ou mesmo um software de logística, né, e depois vender um SaaS de gestão financeira, esse acúmulo é super importante para acelerar crescimento. Porque senão você vai estar sempre aprendendo um novo mercado. Você vai estar sempre aprendendo, né? Vai estar sempre no início. Você vai estar sempre iniciando. Diferente de quando você firma ali, você consegue crescer profissionalmente muito mais rápido. Legal. Você pegou num ponto bacana. Normalmente o vendedor ele quer muito crescer para a liderança porque ele sente que ele vai ser mais valorizado. Mas eu já cansei de ver vendedor em um monte de operação que o vendedor ganhava mais que o diretor da área porque conseguia, né, trazer deals grandes e aí a comissão explodia, né? Só que a galera ainda tem muito aquela visão de ego, de tipo, puta, tenho que ser um diretor. Mesmo que o meu diretor ganhe menos que eu tenho que ser o diretor, né? Não sei se você vê isso muito na tua operação. Eu imagino que devam ter ótimos vendedores aí que você fala, puta, cara, talvez não seja um bom gestor, mas é um puta vendedor, e aí você tem que meio que tentar convencer o cara nessa linha, né? Mas foram muito poucos que eu encontrei ao longo da minha carreira que não almejavam a liderança e queriam realmente escalar como vendedores, enfim, e vender cada vez mais valor agregado, né? Fazer vendas maiores e ganhar grandes comissões. Foram poucos. E todos que eu encontrei com esse perfil tinham muito sucesso. Tinham muito sucesso. Eram realmente vendedores incríveis, né? E eles não tinham a menor pretensão de liderarem, né? Mas a maioria esmagadora almeja, sim, né? Buscar uma liderança ali, evoluir profissionalmente, né? Desenvolver novos soft skills ali, enfim, todo mundo almeja esse crescimento profissional, de carreira, né? Passar também para a olhar um nível mais estratégico dentro das empresas, enfim. Não, é bem uma questão de... E eu já conheci também alguns bons vendedores que toparam ganhar menos para virar gestores, e depois acabaram... com esse caso que voltou para ser vendedor depois em outra empresa e outros casos que não, mas é engraçado, né, como funciona. Talvez seja até algo as empresas refletirem sobre essa questão de valorizar o bom vendedor para ele se sentir um pouco mais importante, né? Porque senão ele fala, puta, eu sou só um vendedor, mas o cara ganha mais que o diretor. Pois é, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Acho que, inclusive, as remunerações, né, de vendas, elas precisam ser realmente extremamente motivadoras, né? E quem faz muito fora da curva
precisa acompanhar uma remuneração também muito fora da curva. É isso, exatamente. No final do dia, você precisa ter uma remuneração variável agressiva se você quiser que o vendedor bata a meta, e você tem que torcer para que ele bata a meta, né? Eu já vi founder que falava, cara, tomara que meu vendedor não bata a meta esse mês para não pagar comissão. Você fala, cara, qual o sentido disso? Ou tua comissão tá errada, no nível que tá desfalcando a empresa quando o cara bate meta, ou não, algum problema tem, né? Não iria. Isso eu falo demais com o time, demais, assim, e dentro dos highlights, né, todo mês eu faço um highlight de fechamento do mês, né, o que a gente mandou muito bem, o que são pontos de atenção e o que a gente precisa melhorar, né, acho que essa clareza é super importante para o time. E aí, às vezes, se tem uma pessoa do time que não bateu meta, isso entra em pontos de atenção, porque a intenção é que todo mundo bata 100% ou mais da meta. Então, se uma não bate, opa, pontos de atenção. Uma pessoa não bateu, uma pessoa ficou para trás, a gente precisa acompanhar de perto, tá? Então, assim, essa é a mentalidade. Animal. Pô, Edu, estamos chegando no final do tempo aí, mas, cara, que bate-papo animal. Acho que todo mundo que assistiu aí e vai assistir também, né? Vai ver um super valor aí. Queria te agradecer demais aí. Foi super bacana e tomara que a gente possa marcar novos papos aí. Com certeza, Matheus. Sigo daqui admirando sua trajetória. Você abrir esse espaço aqui que não existia no Brasil, né? Eu realmente tenho o SaaS Club BR como uma fonte da verdade do que as principais empresas, os executivos estão fazendo em SaaS no momento. Então, sigo daqui acompanhando sua trajetória. Também na torcida pela GetDemo, pela SalesBuddy, que estão em franco crescimento aí. E com certeza já ocupam o lugar aí que você estimou no mercado. Então, vamos para cima. Tamo junto, Edu. Valeu. Até mais. Obrigado, abraço. Abraço, valeu.